Durante o período em que Jesus Cristo estava ativo na terra, Anás e Caifás se destacavam como os principais líderes religiosos entre os judeus. Ambos pertenciam à seita dos saduceus e ocuparam o cargo de sumo sacerdote. Eles desempenharam papéis centrais na trama que culminou na crucificação de Jesus. Naturalmente, há um grande interesse em saber o que aconteceu com esses dois líderes após eles terem acusado, julgado e condenado Jesus à morte. Anás serviu como sumo sacerdote por aproximadamente 9 anos, de 6 depois de Cristo a 15 depois de Cristo, sendo nomeado por Quirino e removido por Valerius Gratus. Enquanto isso, Caifás ocupou a posição entre 18 depois de Cristo, nomeado por Valerius Gratus, até 36 depois de Cristo, quando foi deposto por Lucius Vitellius. Assim, Caifás liderou o sumo sacerdócio durante toda a vida pública de Jesus e os primeiros anos da Igreja primitiva. Apesar de oficialmente ocupar o cargo de sumo sacerdote, Caifás sempre esteve sob a sombra da autoridade de Anás. Na verdade, Caifás era genro de Anás e sua nomeação provavelmente foi influenciada pelo sogro. Na prática, tanto Anás quanto Caifás eram considerados pelos judeus como sumos sacerdotes devido à influência de Anás sobre seu genro e outros membros da família. A influência de Anás era evidente, já que ele conseguiu que 5 de seus filhos, além de seu genro Caifás e um de seus netos, ocupassem o cargo de sumo sacerdote. Isso explica por que Lucas, o evangelista, mencionou que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes naquela época. As funções exercidas por Anás e Caifás como sumos sacerdotes eram multifacetadas. Além de serem os líderes máximos dos sacerdotes, tinham a responsabilidade primordial de organizar os rituais de adoração judaica. Isso englobava a gestão dos tesouros e dos recursos financeiros do templo, que, conforme registrado no Novo Testamento durante a purificação realizada por Jesus, haviam se transformado em um sistema comercial altamente lucrativo. Tal exploração financeira proporcionava um estilo de vida luxuoso para as figuras religiosas da época, situando Anás e Caifás entre as famílias mais influentes da elite judaica. Como únicos autorizados, os sumos sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos, o local mais sagrado do santuário. Enquanto nos tempos do Antigo Testamento somente o sumo sacerdote podia ministrar diante da Arca da Aliança, durante o período de Anás e Caifás, essa relíquia já havia sido perdida. Além de suas responsabilidades religiosas, os sumos sacerdotes também exerciam autoridade judicial sobre determinados casos. Durante o tempo de Anás e Caifás, o Sinédrio já estava estabelecido como uma espécie de Suprema Corte Judaica, e ambos ocuparam a posição de presidente dessa corte. A liderança de Anás e Caifás no sacerdócio deve ser compreendida à luz das mudanças ocorridas após o cativeiro babilônico. O sumo sacerdócio assumiu funções políticas, aumentando seu poder entre o povo e se distanciando de seus princípios originais. Embora tradicionalmente vitalício, o cargo de sumo sacerdote já havia perdido essa característica durante o período do Novo Testamento. O sacerdócio estava cada vez mais corrompido e subordinado à autoridade de Roma, com os governantes romanos nomeando e destituindo os sumos sacerdotes de acordo com suas próprias conveniências estratégicas. Assim, tanto Anás quanto Caifás foram colocados e removidos do cargo por autoridades romanas. Anás e Caifás desempenharam papéis cruciais no julgamento e execução de Jesus. Caifás presidiu o Sinédrio durante o julgamento e a condenação de Jesus, enquanto Anás conduziu um interrogatório preliminar. Após a ressurreição de Jesus, eles estiveram entre as autoridades judaicas que subornaram os guardas do sepulcro para negar a ressurreição. Caifás deteve oficialmente o cargo de sumo sacerdote por um período excepcionalmente longo no contexto do Novo Testamento, enquanto Anás permaneceu como uma figura proeminente entre as famílias influentes da elite judaica, envolvidas tanto em questões políticas quanto religiosas. A última menção de Anás e Caifás na Bíblia ocorre no livro de Atos dos Apóstolos, onde Caifás é retratado como um fervoroso perseguidor dos cristãos. Sendo saduceus, eles se opuseram à doutrina da ressurreição, tornando-os adversários naturais da mensagem cristã, o que os levou a perseguir os primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém.
Particularmente perturbador para Anás e Caifás era o tema da ressurreição, central na mensagem cristã. Eles ativamente perseguiram os líderes cristãos, incluindo os apóstolos Pedro e João, e estiveram envolvidos na morte de Tiago, filho de Zebedeu, e do diácono Estevão. Qual foi o desfecho das vidas de Anás e Caifás? Ao longo do tempo, há diversas especulações sobre o destino final de Anás e Caifás. Alguns materiais gnósticos sugerem que Anás teria sido morto por seu genro, Caifás. No entanto, tais relatos são mais lendários do que históricos, carecendo de fontes confiáveis. A principal fonte extrabíblica sobre Anás e Caifás é a obra do historiador judeu Flávio Joséfo, que oferece detalhes sobre o contexto do sumo sacerdócio na época, mas não menciona suas mortes. É importante notar que há confusão entre Anás e seu filho homônimo, que também foi sumo sacerdote e participou da revolta em 66 d.C., sendo morto durante o cerco do Templo de Jerusalém. Em 1990, um ossuário ornamental em Jerusalém foi associado a Caifás devido a uma inscrição aramaica. No entanto, a autenticidade dessa atribuição foi contestada por muitos estudiosos. Em 2011, arqueólogos israelenses recuperaram um ossuário relacionado à família de Caifás, mas sua conexão direta com o sumo sacerdote permaneceu incerta.